Trabalho escravo. Operação da Polícia Federal prende 13 integrantes de uma seita que atuava em Minas Gerais, Bahia e São Paulo. Mesmo morando em comunidades, os fiéis eram obrigados a trabalhar de graça em lavouras e também em estabelecimentos comerciais. Por isso, os líderes da seita acumulavam grande patrimônio. Fiscalização. A Agência Nacional do Petróleo apura irregularidades em postos de combustíveis de 90 cidades do Brasil. A gente coloca 20 litros, pede para o posto abastecer com 20 litros dentro dessa medida padrão e a gente tem que enxergar que esses 20 litros corresponderam. A gente enxerga no visor, E em Montes Claros, criminosos falsificam cheques da Câmara Municipal. Um deles seria de R$38 mil. Mas nós não cremos que isso partiu de dentro da Câmara. Hoje os golpes cibernéticos é um crime muito comum, então é muito fácil as pessoas terem acesso hoje a dados para fazerem clonagens, cópias, de tentar entrar em várias instituições. Olá, boa noite para você. O Mais Notícias desta terça-feira começa mostrando uma operação da Polícia Federal com o apoio do Ministério do Trabalho contra uma seita religiosa suspeita de manter os fiéis em uma situação análoga à escravidão. Vários estabelecimentos que teriam ligações com essa seita foram interditados. A operação também aconteceu nos estados da Bahia e de São Paulo. Traduzindo o verbo "a verdade que marca", este é o nome que, segundo o delegado da Polícia Federal, era usado atualmente pela seita religiosa. Isso porque o nome da doutrina já teria mudado por várias vezes. O modo de atuação dela continua muito parecido com o que ela tem há muitos anos, né? Esta foi a terceira parte da Operação Canaã, a colheita final, deflagrada pela Polícia Federal com apoio do Ministério do Trabalho. Desta vez, 13 pessoas foram presas em cidades dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Bahia. 8 desses detidos moram em Pouso Alegre, Poços de Caldas e Minduri, no sul de Minas, além de São Vicente de Minas, no sudoeste do estado. A seita religiosa teve início em 2007 em cidades no estado de São Paulo. Depois, segundo investigação da Polícia Federal, ela ganhou seguidores também nos estados de Minas Gerais e na Bahia. O esquema funcionava da seguinte maneira: dirigentes aliciavam pessoas em igrejas na cidade de São Paulo. Em seguida, estes novos fiéis eram obrigados a entregar todos os seus bens para associações controladas pela organização criminosa. Logo depois, essas pessoas eram levadas para comunidades rurais e urbanas nos 3 estados. Uma rotina de mudança das casas comunitárias, eles têm rotina de transferência dos fiéis, né, trabalhadores. Eles são primeiramente colocados nas casas comunitárias de São Paulo. Depois que eles já estão aclimatados na rotina de uma casa comunitária, aí sim eles são trazidos aqui para o sul de Minas. De acordo com a Polícia Federal, mesmo morando em comunidades, os fiéis eram obrigados a trabalhar de graça em lavouras e também em estabelecimentos comerciais. Por isso, os líderes da seita acumulavam grande patrimônio. Durante as investigações, os policiais descobriram que a doutrina já estava sendo expandida para o estado do Tocantins. Durante a operação, 17 estabelecimentos comerciais foram lacrados. Em Pouso Alegre, além de um restaurante, uma cafeteria foi alvo da polícia. Já em Poços de Caldas, uma churrascaria foi fechada e uma funcionária foi presa. Todos os funcionários desses estabelecimentos, eles são fiéis. Não há funcionário pago nesses estabelecimentos. Ninguém recebe nada para trabalhar nesses estabelecimentos. O líder, ele recebe uma remuneração, porque ele é o líder. A primeira parte da operação foi em 2013, já a segunda aconteceu em 2015. Na época, foram emitidos 170 mandados de prisão e o pastor Cícero Vicente de Araújo, considerado o chefe da organização, foi preso. Além dele, mais 4 pessoas foram detidas. Todos deixaram
o presídio 5 dias depois. Segundo a Polícia Federal, hoje a seita tem cerca de 1.000 fiéis. Em 2007, quando foi criada, não passava de 300. Na época era chamada de Jesus, a Verdade que Marca. Maria era uma dessas fiéis. Na época, ela e o marido foram convencidos a largar o emprego, vender carros e a casa para seguir a seita. A gente só comia o que plantava, entendeu? Demorava a vir os produtos que a gente precisava, de produtos de limpeza assim, pessoal da gente. Começou a ficar muito difícil e convivia todo mundo junto. Eram muitas mulheres no quarto só com criança. 2 anos depois de deixar o presídio, o pastor Cícero aparece em gravações divulgadas na internet. Jesus declarou algo muito importante: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora, a tarefa da Polícia Federal e do Ministério do Trabalho é convencer os fiéis a deixar a seita. É um processo de lavagem cerebral que dá muita pena dessas pessoas. Eles realmente acreditam que se eles saírem dali, o governo vai colocar um chip na cabeça deles e todo mundo vai ser perseguido. Os presos devem responder por vários crimes. Redução à condição análoga de escravidão, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Num mundo em que as pessoas carecem de um pouco mais de atenção, que carecem de um pouco mais de contato físico, às vezes até de contato humano, é nesse mundo que pessoas de má fé, pessoas que querem usar a carência dos outros para fazer delas escravos, como a gente viu nessa reportagem, é nesse mundo que essas pessoas atuam. E a polícia está aí para combater. E o maior trabalho é o que o delegado realmente falou, é tentar convencer essas pessoas de que elas estavam, na verdade, servindo a objetivos nada cristãos e muito menos objetivos espirituais. Elas estavam servindo para enriquecer pessoas de má fé que, graças a Deus, a gente pode dizer assim, estão presos agora. Presta atenção nessa outra notícia. Um posto de combustíveis de Poços de Caldas foi interditado durante uma operação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que é a ANP. Outras cidades turísticas de todo o país também foram alvos nessa operação. O objetivo era combater fraudes nos estabelecimentos. A Operação Verão aconteceu em 90 cidades turísticas de todo o país. Cerca de 500 postos de combustíveis foram fiscalizados. O objetivo da Agência Nacional de Petróleo era verificar a qualidade do combustível e a precisão das bombas. Em Minas Gerais, essa operação foi realizada nos municípios de Ouro Preto, Mariana, São João do Rei, Tiradentes, Caxambu e São Lourenço e Poços de Caldas. Em Poços de Caldas, no sul de Minas, 12 estabelecimentos foram fiscalizados. Nós acompanhamos o trabalho dos fiscais de um deles. O primeiro teste foi a aferição da bomba. Essa medida padrão, a gente coloca 20 litros, pede para o posto abastecer com 20 litros dentro dessa medida padrão e a gente tem que enxergar que esses 20 litros corresponderam. A gente enxerga no visor, né, a superfície do líquido, na marca dos 20 litros lá na medida padrão. Depois foi a vez de analisar a qualidade dos combustíveis. Amostras de gasolina, etanol e diesel foram colhidas. Todas foram aprovadas. Em Poços de Caldas, até o momento, assim, nós não detectamos irregularidades. Nós temos também um programa de monitoramento de qualidade de combustíveis que faz coletas dos combustíveis e nós não temos identificado problemas de qualidade. Mas nem todos os postos estavam regulares. Um estabelecimento que não teve o nome divulgado pela ANP foi interditado. De acordo com o chefe do núcleo de fiscalização aqui de Minas Gerais, uma das bombas não passou no teste. A quantidade de combustível era cerca de 2% menor do que a que constava no painel. Para voltar a funcionar, ele tem que corrigir as bombas dele e entrar em contato com a ANP e solicitar a desinterdição. Outras 3 cidades mineiras tiveram irregularidades constatadas. São elas Mariana, na região central do estado, São Lourenço e Caxambu, no sul de Minas. Os proprietários dos estabelecimentos que foram notificados podem se defender. Fica o processo administrativo, né? O processo administrativo segue, ele vai ter direito à defesa em relação a esse auto de infração que foi aplicado. Adriano ainda reforça que esses testes podem ser solicitados pelos clientes que também podem fazer denúncias através do telefone ou pela internet. Existe o 0800 da ANP, né? O telefone da ANP para denúncias, que é o 0800 970 0267. E nós temos também o nosso site, anp.gov.br. Tem um campo lá para denúncia, que é um Fale Conosco. Seu Smart, que é proprietário de um dos postos de combustíveis fiscalizados, aprovou o trabalho da ANP.
Para ele, ações como essa também favorecem os empresários. É muito importante e dá mais tranquilidade para a gente também. Fica a coisa mais leal, porque ninguém trabalha para perder dinheiro. Quando a pessoa é correta e trabalha direito, a reação que ela tem é essa, de saber que a fiscalização tem que ser feita e que ela traz benefícios, tanto para o comerciante, porque dá a ele o selo de qualidade, quanto para o consumidor, que dá a ele a tranquilidade de estar comprando um produto que ele sabe que não vai trazer um problema lá na frente. Agora, por falar em fraude, acompanhe comigo essa próxima notícia que a gente vai trazer para vocês agora. 3 cheques da Câmara Municipal de Montes Claros podem ter sido falsificados. O crime foi descoberto depois que o setor de contabilidade recebeu as folhas que foram devolvidas pelo banco. E a partir daí, o caso começou a ser investigado. Durante a manhã de hoje, o assunto no plenário da Câmara dos Vereadores de Montes Claros foi os cheques falsificados. De acordo com o presidente do Legislativo, criminosos teriam tentado descontar 3 cheques da Câmara Municipal em uma agência da Caixa Econômica Federal. As folhas seriam cópias falsas. Em dezembro do ano passado, os estelionatários teriam ido 3 vezes na agência, mas sem sucesso. A gerência do banco, então, resolveu devolver os cheques para a Câmara. Foi aí que o crime foi descoberto. Na verdade, os cheques não chegaram nem a sair da Câmara. Esses cheques que foram supostamente clonados foram produzidos fora da Câmara. Então, está sendo apurado, obviamente, mas nós não cremos que isso partiu de dentro da Câmara. Hoje, os golpes cibernéticos é um crime muito comum. Então, é muito fácil as pessoas terem acesso hoje a dados para fazerem clonagens, cópias, de tentar entrar em várias instituições. A Câmara foi mais uma. Felizmente, não houve prejuízo para o erário. Logo que detectamos, né? O valor total dos cheques é de cerca de R$65 mil. O presidente da Câmara mostrou as folhas originais, que são emitidas pelo banco. A numeração dos cheques falsos é a mesma do original e as assinaturas dos membros da mesa diretora do plenário são semelhantes. O caso veio parar aqui na Delegacia de Polícia Civil de Montes Claros. As investigações já começaram e, segundo o delegado, o crime pode ter sido cometido por estelionatários especializados na falsificação de cheques. Serão solicitados ao envio para a Delegacia de Polícia Civil dos cheques originais que estão de posse da Câmara Municipal e também será requisitado ao banco o envio desses cheques supostamente falsificados. O que será feito com esses cheques? Eles serão submetidos à perícia criminal e, além dessa prova, serão também buscadas pessoas titulares das contas nas quais esses cheques foram depositados. Agora a Câmara de Vereadores pretende fazer mudanças. Dizer que é impossível você conseguir mecanismos para ficar totalmente isento. A gente vai usando tudo aquilo que a tecnologia nos permite. O que acontece, eu principalmente que sou policial federal, lido muito com isso, os criminosos estão sempre o tempo inteiro buscando alternativas de tomar dinheiro das pessoas. Tenta entrar nas senhas bancárias e a gente tem, obviamente, de buscar também as tecnologias de saber nos proteger. E a Câmara está fazendo isso. A polícia espera encontrar em breve os estelionatários. Os criminosos estão se aperfeiçoando, mas tem gente que parece que está andando para trás, né? Como é que alguém em sã consciência aceita um cheque de R$19.800, um cheque de R$38 mil, sem checar com certeza, com garantias, a procedência desse documento? É claro, a pessoa está pedindo para tomar um golpe ou ela está participando do golpe. E certamente é isso que a polícia vai ter que investigar. Agora veja essa história de uma cidade pequena que foi abalada por um crime de cidade grande. Um jovem de 20 anos foi baleado no centro de Campo Belo, no sul de Minas, em plena praça pública. Vinícius Souza Oliveira foi atingido na cabeça e está internado em estado grave. O motivo do crime está sendo investigado e até agora ninguém foi preso. Uma noite marcada por violência. Uma tentativa de homicídio que aconteceu nesta praça, no bairro Feira, em Campo Belo, bem em frente a uma igreja. O clima de medo fez com que moradores ficassem em silêncio. A vítima é um rapaz de 20 anos, Vinícius Souza Oliveira, mais conhecido como Vinicinho. Gente boa, gostava de brincar com as crianças, aí brincava amigo de todo mundo aí, pode perguntar aos vizinhos, brinca com todo mundo. Vinicinho estava na esquina quando foi baleado por criminosos que passavam em um carro. A família, até agora, não sabe ao certo o porquê e nem como isso aconteceu.
A vítima foi socorrida às pressas por uma equipe do SAMU. O rapaz deu entrada no hospital da cidade em estado grave. Segundo informações, ele perdeu muito sangue e até parte da massa encefálica. Pela manhã, Vinicinho foi transferido em coma para o Hospital São Bom Jesus, em Divinópolis. A última pessoa da família a ter contato com o Vinícius foi uma irmã. Uma irmã de 24 anos que durante algum tempo até morou com ele naquela casa amarela ali, ó, onde nos últimos meses o Vinícius vinha morando sozinho. Ela, no momento, está sem condições, não quis dar entrevista, chora muito, principalmente quando fala da situação que o irmão dela está. Ao saber o que tinha acontecido com o filho, a mãe de Vinícius passou mal e precisou ser medicada. Dormiu à base de remédios, né, por causa da notícia, e estamos aí aguardando agora para saber mais notícias dele, né? O rapaz já tem passagem pela polícia e recentemente cumpriu pena por tráfico de drogas no presídio de Três Corações. A polícia investiga o caso. Enquanto isso, os familiares da vítima convivem com uma mistura de sentimentos. A dor pelo que aconteceu e a preocupação com o estado de Vinícius e também por temer por novas represálias por parte dos criminosos que tentaram matar o rapaz. Se ele melhorar e der para ficar para lá, tudo isso de lado, acabar com essa confusão, tudo, é até melhor. Né? Porque não sabe o que aconteceu, não sabe de nada, então se pudesse assim, acabar nisso e ele melhorar, tá ótimo. E antes do intervalo, você acompanha comigo notícias de outras regiões do estado. 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Operação Doce Amargo na manhã desta terça-feira em Teófilo Otoni. Investigadores da Polícia Civil estiveram em vários locais da cidade. Numa empresa de Lava Jato, os policiais permaneceram cerca de 1h30 e apreenderam documentos. A prefeitura também foi alvo da operação. As buscas se concentraram no setor de licitações, onde as mercadorias investigadas foram compradas no ano passado. Os policiais apreenderam documentos e equipamentos. De Governador Valadares, Saulo Bernardo. O investigador da Polícia Civil e a mulher dele foram presos na manhã desta terça-feira, suspeitos de assassinar uma jovem de 29 anos prestes a dar à luz. Priscila de Jesus estava grávida de 9 meses e foi morta a golpes de faca. O crime aconteceu em outubro do ano passado. Natanael Santana, de 31 anos, não queria a criança que Priscila esperava e decidiu matar a gestante. A mulher dele foi flagrada por câmeras de segurança entrando no carro do investigador no momento em que a vítima era levada para ser assassinada. De Belo Horizonte, Shirley Barroso. Um acidente da BR-050 envolveu 2 veículos. A batida foi no quilômetro 85, próximo a Uberlândia. A pista ficou interditada. O acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã. O motorista de uma carreta perdeu o controle e bateu na traseira de um caminhão. Os veículos ficaram ocupando as 2 faixas do candeeiro central da rodovia até a chegada da empresa que administra a estrada, que removeu os veículos da pista. Os motoristas não precisaram de atendimento médico. A carreta foi levada para um posto que fica na base da rodovia e o caminhão seguiu viagem. De Uberlândia, Wallace Coelho. Belo Horizonte deve receber cerca de 3 milhões de turistas no carnaval. De olho na movimentação, os comerciantes estão investindo em contratações. Esta loja separou um setor só para os artigos de carnaval.
Tem fantasias, máscaras e plumas. Virgínia veio de Pará de Minas para fazer as compras. Estou levando a sainha, estou levando o adereço, arquinho, tudo para o pessoal enfeitar aí e colocar a criatividade em ação. As vendas aqui, com os artigos específicos, crescem 30% nesta época do ano. E com o aumento da demanda, foram contratados 10 novos funcionários. Dos 4 anos para cá, a gente compra bastante artigo e incrementa muito a loja nessa época em especial. O Carnaval de BH deve receber 3.600.000 foliões este ano. O grande volume de turistas na cidade movimenta a economia. Ambulantes, rede hoteleira e restaurantes. Mais gente, mais serviço e logo mais contratações. Este produtor de eventos lembra que o Mineirão será palco de 3 grandes festas. 2.100 empregos diretos serão gerados. A gente tem as equipes das bandas, as equipes que vêm, a equipe de cenografia, os seguranças do evento, a parte de bar do evento, a parte de transporte do evento. A analista do Sebrae dá dicas para os comerciantes faturarem. As lojas físicas devem investir nas vitrines. Já os ambulantes devem pensar num ponto estratégico para aproveitar a passagem dos blocos e sempre visitar o local antes do evento. E tem mais. Para se destacar, é importante usar cores, né? Eu não gosto muito da ideia da fantasia, porque já vai estar todo mundo fantasiado, você vai virar mais um. Mas que tal escolher uma cor que predomine ali naquele seu ponto de venda, na sua roupa? É bem bacana. A gente já tem em Belo Horizonte casos de pessoas que escolheram uma boa cor, fizeram uma logomarca e agora são reconhecidos no Carnaval. Marketing é tudo, né? E a ideia de que o ano só começa depois do Carnaval faz muita gente deixar para procurar trabalho só depois do feriado. E isso gera um aumento no número de vagas disponíveis agora. Na sala, que deveria estar cheia de candidatos, cadeiras vazias. Das 20 pessoas que concorreriam à vaga, apenas 8 apareceram para a entrevista. O motivo da maioria ter faltado, acredite, o feriado de Carnaval. Alguns estão viajando ou querem aproveitar esse período de diversão, então eles não se comprometem a estar aqui conosco. Nessa agência de empregos que fica em São Paulo, só na última semana, 80% dos candidatos faltaram nos processos seletivos. Em contrapartida, o número de vagas de trabalho aumentou 15%. Segundo o Sistema Nacional de Emprego, são 34.254 oportunidades de trabalho no Brasil. São Paulo lidera com 6.490 vagas. Em seguida vem Paraná, onde 6.397 vagas estão disponíveis. Construção e agropecuária são as áreas que mais procuram trabalhadores. A oportunidade pode ser naquele dia, né? Então é interessante que ele venha, que ele esqueça essa história do feriado prolongado e procure seu emprego. Há 3 meses desempregada, até passou pela cabeça de Amanda procurar emprego só depois do Carnaval. Mas o emprego está tão difícil que quando aparece a gente não pode perder a oportunidade. O Brasil tem hoje cerca de 12.300.000 desempregados. Boa parte deixa para procurar emprego só depois do Carnaval. Há alguns dias para o feriado, um dos maiores centros de apoio ao trabalho de São Paulo está assim, praticamente vazio. O número de atendentes é maior do que de pessoas procurando emprego. Já Andrew acordou cedo e mesmo às vésperas de feriado foi atrás do objetivo. O foco é arrumar o primeiro emprego para poder curtir o Carnaval com dinheiro no bolso, né? Senão não tem graça. Essa coisa do ano começar depois do Carnaval é clichê de brasileiro, mas não deixa de ser verdade. E muita gente sabe por quê. Obviamente que o exemplo vem de cima, né? Em Brasília não se faz nada entre os meses de dezembro e janeiro, a não ser as articulações que a gente não sabe o que são nem em outras épocas do ano, que dirá em janeiro e fevereiro, em dezembro, janeiro e fevereiro, né? E o jornalista Leandro Mazzini, nosso colunista de política lá de Brasília, que tem muito pouco para fazer nessa época, por esse motivo que eu acabei de dizer, está voltando hoje com a sua coluna semanal aqui no nosso Mais Notícias, toda quarta-feira. E ele vai trazer informações hoje sobre a pauta das discussões no Congresso Nacional, que só começam depois do Carnaval. E a deixa, obviamente, é a reforma da Previdência. Olá! 2018 ainda não começou em Brasília. Tudo muito devagar aqui e o Congresso só volta para valer após o Carnaval, no meio de fevereiro. Mas a pauta é antiga.
é a reforma da Previdência, que começou lá em 2017, atravessou todo o ano, entrou em 2018 e sem solução ainda. Ministros palacianos com os quais eu conversei essa semana me dizem que ainda faltam 40 votos para se chegar aos 308 necessários, no mínimo, para aprovar a proposta de emenda à Constituição que está em tramitação na Câmara Federal. Michel Temer, presidente da República, quer colocar para votar ainda este mês. Há quem defenda só mês que vem. Mas o presidente quer um recado para o mercado, de que vai colocar as contas em dia. Quer pressa. Porém, há ainda 60 deputados da base do governo indecisos. Serão eles que os ministros Eliseu Padilha, Moreira Franco e Carlos Marum vão visitar nos próximos dias ou vão receber em seus gabinetes para tentar convencê-los a votar a reforma. Leandro Mazzini, de Brasília. Eu disse quarta-feira, mas obviamente é terça-feira. Hoje é terça-feira, a nossa coluna de política volta a partir de agora, todas as terças-feiras aqui no nosso Mais Notícias. Por falar em Brasília, um trecho de 30 metros de um viaduto que fica na área central da cidade cedeu na manhã de hoje. 2 carros foram soterrados e 2 ficaram danificados. Por sorte, ninguém se feriu e o governador Rodrigo Hollenberg admitiu que isso aconteceu por falta de manutenção. Uma perícia vai determinar o que causou o desabamento. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal disse que outras partes do eixão podem estar comprometidas e você acompanha a cobertura completa desse caso no Jornal da Record, que começa às 9h45 da noite. Agora você fica com a previsão do tempo. Um breve intervalo e voltamos já já. A Prefeitura de Poços de Caldas determinou hoje o fechamento da Fonte dos Amores, que é um ponto turístico da cidade. O motivo é a morte de um macaco no local na semana passada. A medida foi tomada para prevenir a febre amarela. O corpo do animal foi levado para análise em Belo Horizonte e a fonte deve ficar fechada até a divulgação do resultado dos exames. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou mais 2 mortes por febre amarela no sul de Minas por meio de um boletim epidemiológico divulgado hoje. As mortes confirmadas são de 2 moradores de Conceição dos Ouros e com estes sobe para 9 o número de casos confirmados da doença na região sul. No estado, já são 164 casos e outros 301 ainda estão sob investigação. Parece inacreditável, mas o período de férias para muita gente é tempo de estresse. Muitas pessoas andam tão ligadas ao trabalho que a folga prolongada pode gerar ansiedade e até preocupações. Férias, diversão, viagens, descanso. Tudo o que um trabalhador quer na vida. Menos a Cecília. É uma sensação muito maluca. É uma coisa assim, ao mesmo tempo que eu quero descansar, porque eu fico morta, eu não consigo me desligar. Fica todo mundo me chamando a atenção, Cecília, para, descansa, desliga, desconecta, mas não dá. O ritmo de trabalho dela é frenético, porque na internet tudo é muito dinâmico. Ela não consegue viver sem computador nem telefone. Ou seja, ela não se desliga do mundo virtual. Eu me encontrei com uma coisa que eu realmente amo fazer, e eu já nasci no online, que é uma coisa muito dinâmica. Então, a qualquer segundo, eu posso perder uma coisa que pode ser um senhor post. Então eu não me permito. Esta psicóloga explica que tem muita gente como a Cecília que não consegue relaxar nas férias. O problema está na compulsão por trabalho. Existe um folclore de quem gosta muito de trabalhar, é elogiável quem trabalha muito, quem não pode ficar longe do trabalho, quem não pode ficar fora do trabalho. E não tem isso, né? Você deve desligar, você tem que ser capaz
de não olhar seu celular, de não levar o seu computador, de não conectar com a empresa ou com o seu trabalho, seja ele autônomo, não é? Durante aquele tempo que você se propôs para descansar, para aliviar, para limpar, para tirar mesmo todo o nível de tensão. Além da angústia e ansiedade, muita gente sente medo ao se afastar do trabalho. O receio de ser substituído e até demitido gera tanto estresse que o tão sonhado e necessário descanso vai por água abaixo. Sentir medo nessas ocasiões já é um sinal de vamos ver isso aí, né? Porque está representando aí uma autoestima rebaixada, uma desconfiança no poder que essa pessoa tem dela mesma. Todos nós precisamos de momentos de distração. É o que garante este professor e pesquisador, especialista em lazer como qualidade de vida. E o lazer, a definição, são as vivências lúdicas que a gente tem na nossa cultura, cada povo tem a sua cultura diferente, e que promove para a gente uma questão de desenvolvimento humano, promove também o descanso e promove também divertimento. Então você tem que viver esses 3 pilares na sua vida, e não só o trabalho. Então o trabalho é um outro pilar. Então, para você ter uma vida equilibrada, isso tem que existir. A Cecília já programou as próximas férias. Ela prometeu que vai tentar aproveitar, mas ainda vai ser difícil se entregar 100% ao descanso. Eu vou passar agora 10 dias no Rio de Janeiro, mas eu sei que eu vou trabalhar de lá. Minha sócia já falou comigo, não, vai tranquila, a gente deixa tudo pronto aqui e você vai tranquila. Não, eu já vai aqui de forma alguma, que eu vou trabalhar de lá. Eu vou levar computador para poder trabalhar de lá e o celular está sempre na mão. Não achei que eu fosse estar vivo para ver o mundo em que as pessoas se estressam com as férias. Coisas dos dias de hoje. Uma pesquisa recente mostra que mais de 12 milhões de brasileiros têm diabetes do tipo 2, mas metade delas ainda não descobriu isso. O Brasil está entre os 4 países do mundo com o maior número de pessoas com essa doença. 2 vezes por dia, Cosme tem que medir a glicemia, rotina de um diabético que descobriu de forma acidental que tinha a doença. Foi num mal súbito que fez com que caísse da bicicleta. É que a minha glicemia estava bem alta, estava bem próximo de 300 e minha pressão também estava muito alta. Ele é um exemplo típico de diabético que demorou a descobrir a doença. Ao contrário do tipo 1, que costuma se manifestar na infância e na adolescência, o diabetes do tipo 2 é comum em adultos e pode ser prevenido. Mas não é o que a estatística aponta. Em vez de diminuir, a doença avança de forma preocupante. O mundo ganhou 10 milhões de diabéticos a mais entre 2015 e 2017, de acordo com o último levantamento da Federação Internacional de Diabetes. Esse número está diretamente ligado ao crescimento da obesidade e do sedentarismo e atinge pessoas cada vez mais jovens pelos maus hábitos de alimentação e pela falta de exercícios. Se você tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó que tem a doença, você já tem 30% de chance de ter o diabetes tipo 2. Se você associar obesidade, sedentarismo, isso já é uma piora, um aumento dos seus fatores de risco para ter diabetes tipo 2. No Brasil, os números também são alarmantes. Em 6 anos, o país saltou do 5º para o 4º lugar no ranking mundial do diabetes. A estimativa mais recente é de que 12 milhões e 500 mil brasileiros sofram da doença, mas só metade desse total sabe disso. De acordo com especialistas, as pessoas levam de 3 a 5 anos para descobrir que tem o diabetes. Essa demora é perigosa, pois o diabetes tipo 2 aumenta 4 vezes o risco de doenças do coração e ainda pode levar à cegueira e à insuficiência renal. Esta endocrinologista alerta para a necessidade de fazer exames periódicos. Tem alguns sintomas que a gente chama atenção, tomar muita água, fazer muito xixi, está acima do peso e come a mais, vem sentindo fome e está perdendo peso, por exemplo. Isso pode ser um dos sinais de descompensação. Visão turva, dor pelas pernas. Para Cosme, o alarme soou da pior forma possível. Ele descobriu que já havia infartado 2 vezes sem perceber. Hoje, o corretor de imóveis controla a doença com remédios
e uma alimentação rigorosa, rica em verduras, sem falar dos exercícios que viraram rotina. A bicicleta agora é o meio de transporte preferido. Dá para você ter uma vida normal, desde que acompanhado, né, e sendo disciplinado. Muita gente deixa de comer produtos que têm proteína de trigo por causa da intolerância ao glúten. Mas uma outra substância pode causar um mal-estar, melhor dizendo, após o consumo de pães e massas. Por exemplo, é a intolerância ao carboidrato que é presente em frutas, cereais e até no mel. Regiane começou uma dieta sem glúten há 1 ano. Ela não fez exames, mas a digestão melhorou e ela acredita que o motivo é justamente a falta dessa proteína encontrada no trigo. Passei por uma nutricionista e ela pediu para a gente fazer um teste na dieta. A dieta era para evitar certos carboidratos, né? E quando eu percebi que eu tirei da minha alimentação, não só tive uma reação boa com relação à redução de peso, como também esse mal-estar. E se o vilão não for o glúten? Uma pesquisa feita na Noruega indica que problemas como gases, intestino preso e diarreia podem ser causados pelo frutano, um tipo de carboidrato presente nos cereais, vegetais e mel. Eles queriam avaliar pessoas que tinham sintomas de serem intolerantes ao glúten, mas eram pessoas que já tinham passado lá no hospital na Noruega, já tinham feito todos os exames e elas viram que elas não eram realmente intolerantes ao glúten, ou seja, elas não eram celíacas e elas também não tinham alergia ao trigo. No Brasil, um estudo parecido confirmou a relação entre frutano e a formação de gases. Havíamos feito uma pesquisa com sopas adicionadas de inulina, que é um tipo de frutano. Embora não fossem pessoas que reportassem tipos de problemas intestinais, algumas se queixaram de aumento de flatulência. Ainda não há exames para diagnosticar a intolerância ao frutano, mas uma maneira de descobrir é observar as reações do corpo ao consumir cebola e alho, por exemplo, que são ricos nesta fibra. Os frutanos também estão nos cereais, mas os frutanos estão também no alho, na cebola, na raiz da chicória, na aveia. Para diagnosticar a intolerância ao glúten e a alergia ao trigo, são feitos exames de sangue. A pesquisadora e nutricionista alerta: muitas pessoas mantêm uma dieta pobre em grãos e cereais por preconceito contra o glúten. Não tem problema com os pães, com o trigo, ela pode continuar a comer macarrão, pode comer pão, lógico que com moderação, porque existem os outros problemas. A novidade foi bem recebida por Regiane. Ela admite que a dieta sem glúten não estava sendo fácil. Eu não tenho como comparar uma massa com uma cebola, acho que nem dá para comparar, né? Se eu tiver que escolher entre os dois, sim, sem a cebola. Muitos alimentos podem durar muito mais do que o prazo de validade que está previsto na embalagem deles. E tudo depende da forma como eles são guardados. Você vai ver agora o que pode e o que não pode ser feito na hora de armazenar os alimentos. A data de validade até está ali, mas tem produto que dura muito mais que o informado. Por causa da quantidade de água, que é quase inexistente, como por exemplo arroz, feijão seco, café, açúcar, sal, mel. A Maria Cristina, por exemplo, compra tudo a granel. Os produtos vêm assim, nestes sacos. E é desse jeito que eles são guardados. Até eu já ouvi falar de você armazenar em garrafas PET, mas eu não sei se é tão adequado assim. A Ivete prefere outra forma para colocar os alimentos. Eu costumo colocar tudo em vidro, eu não tenho o hábito de usar plástico, eu tenho certeza que o vidro conserva melhor, não dá cheiro nenhum. E essa é realmente a maneira mais indicada, já que o vidro dificulta a entrada de ar. Lembre-se que o ar está trazendo água e micro-organismos junto, ele decompõe. Deixa tampado adequadamente na temperatura ambiente, pode consumir. A dica vale para o feijão, a farinha e o arroz branco. O integral, por ter mais gordura, com o tempo ganha gosto e cheiro ruins. Para durar muito, o café deve ser colocado no freezer. E o mel, deixe-o em um lugar fresco, com temperatura ambiente, o que já garante uma boa conservação. Se cristalizar, é só aquecer, que ele volta à consistência original. Apesar de existir alimentos que podem ser armazenados por tempo indeterminado, a lei obriga que os produtos venham com prazo de validade. Isso é uma garantia para o consumidor, que tem o direito de trocar o produto ou até acionar o estabelecimento se passar mal, por exemplo. E não é preciso se apressar para acabar com aquela bebida alcoólica que está guardada, viu? Algumas mais fortes, como o rum e o vinho, se conservados em lugares escuros e frios, duram muito. Aliás, quem é que nunca ouviu que vinho
quanto mais velho, melhor. A Comissão Especial de Licitação da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, a CETOP, divulgou hoje o nome da empresa que se classificou em primeiro lugar no processo licitatório de concorrência para a exploração de um lote de rodovias em Minas Gerais. A Eco Rodovias venceu o processo para administrar por 30 anos os trechos das rodovias BR-135, a BR-135 em Montes Claros, a MG-231 na região de Curvelo e a MG-754 entre Curvelo e Cordesburgo, um total de 363 quilômetros de rodovias. A empresa ofertou pouco mais de 2 bilhões de reais. Esse valor vai ser pago em 348 parcelas mensais nos 2 primeiros anos. E os investimentos vão ser para trabalhos iniciais e praças de pedágio. Nos 2 primeiros anos, os trabalhos vão ser para investimentos iniciais e praças de pedágio. E do 2º ao 5º ano é que os recursos serão destinados para duplicações nessas 3 rodovias. Um historiador de Andradas, no sul de Minas, encontrou um exemplar do jornal Gazeta de Andradas, antigo diário oficial do município. Esse exemplar marca o dia da troca de nome da cidade, que era chamada de Vila dos Caracóis e se transformou em Andradas. O documento está exposto na prefeitura da cidade. A descoberta foi um encontro histórico. Bruno estava procurando documentos e acervos para ajudar na idealização de um projeto da prefeitura. Eu estava fazendo o trabalho do Museu do Vinho de Andradas, né, que nós ganhamos o edital do governo do estado de Minas, do Fundo Estadual de Cultura, para realizar um projeto de criação do Museu do Vinho de Andradas, né? Eu era o coordenador e o historiador responsável pelas pesquisas sobre a história do vinho de Andradas, né? Então, eu me debrucei sobre os arquivos das adegas e, um momento, eu entrei no arquivo do fórum, né? O meu objetivo principal era procurar os projetos de inventário para saber como foi a divisão, quando começou a plantar as parreiras. Durante as buscas aqui no fórum, Bruno descobriu que, na época, os jornais, além, é claro, de noticiar os acontecimentos, também eram usados para anunciar as audiências públicas, por exemplo. E aí ele decidiu expandir as pesquisas. Começou a procurar em outros processos, até nos criminais. E foi justamente em um desses processos que ele encontrou o exemplar do jornal. Para nossa felicidade, né? É um jornal muito especial e eles sabiam que era especial porque foi feita uma edição comemorativa mesmo na época, porque os jornais antigos eles eram A4 e os de posteriores a esse também foram A4, não tinha esse tamanho, então eles fizeram um tamanho diferente, fizeram um papel diferente, porque eles sabiam que era um jornal importante, né? O tamanho diferente do impresso tratava-se de uma edição especial. O motivo, a mudança do nome da cidade. No dia 7 de outubro de 1928, o município que antes chamava Caracol passava a se chamar Andradas. O nome era em homenagem ao então governador do estado de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. É um reflexo, né, da como era a política na época, né? O governador de Minas, então, Antônio Carlos de Andrada, foi homenageado com o nome, né? Andrada chamava Caracol, um nome que eu pessoalmente gosto muito, acho mais legítimo. Mas ele foi homenageado por interesses, né, políticos das elites locais e trocaram o nome de Caracol, que era um nome que já tinha há décadas, para Andradas, né? Uma mudança para lá de polêmica, já que, segundo a história, a troca aconteceu de forma autoritária. A mudança do nome do município não contou com nenhuma participação da população, que foi obrigada a aceitar a mudança por força de lei estadual. O nome Caracol foi dado em setembro de 1888, por meio da lei provincial, em alusão à Serra do Caracol, considerada um dos maiores patrimônios naturais de Andradas. Eu acho que é importante as gerações
atuais e futuras saberem que o nome de Andradas carrega essa marca autoritária de um passado político do Brasil, né? O exemplar do jornal foi colocado na prefeitura, junto com a galeria de prefeitos do município. As nossas crianças que estão hoje aí cursando seu ensino fundamental, os nossos jovens que muitas vezes não têm esse conhecimento, está à disposição para se aprofundar, né? E com certeza cada material desse encontrado ele tem um valor imensurável, porque a história não tem preço. Mais Notícias vai contar para você agora a história de uma pessoa que superou preconceitos e usou criatividade para superar um momento ruim. Principalmente a história de um ajudante de pedreiro que, depois de ficar desempregado, decidiu fazer crochê para sobreviver. As primeiras técnicas ele aprendeu com a mãe e hoje ele faz sucesso nas redes sociais, ensinando passo a passo para os seus seguidores. Esta é a profissão de Herbert, mas há 2 anos ele perdeu o emprego e de vez em quando consegue uns bicos. Foi preciso se reinventar. A roupa suja e suada deu lugar a uma limpinha e agora ele trabalha dentro de casa. As mãos calejadas ficaram leves para aprender a tecer. Crochê é tradição, crochê é terapia, crochê é uma forma honesta de se ganhar a vida, né? A responsável pelo incentivo e pelas aulas incansáveis é Dona Maria das Graças, que ficou sensibilizada com a situação do filho. Porque ele tem 2 filhos, né, para dar pensão. Aí eu falei, tece o crochê. Aí que ele pegou a agulha e começou, teceu comigo, teceu com minha filha, eu bordo também, costuro. E ele aprendeu rápido? Aprendeu rápido, rapidinho. Já são 2 anos fazendo crochê e o Herbert já está craque no negócio. Ele resolveu, inclusive, dar aulas pela internet. Neste momento ele está ao vivo em uma rede social ensinando o pessoal como fazer crochê. Uma forma de divulgar o trabalho e, claro, alavancar as vendas, né, Herbert? Verdade, né? Porque já recebi encomendas para vários estados do Brasil, né? E isso ajuda com certeza. É muito importante a divulgação nas redes sociais. Vou puxar a cor do desenho, que no caso aqui é o pé. Tá bom, gente? Sempre deixa aqui esticadinho para não dar erro. Herbert conta que já sofreu preconceito ao se apresentar na internet. Algumas pessoas falam que crochê é coisa de mulher, né? Que crochê não é feito para homem. Hoje em dia nós estamos num mundo tão modernizado que eu acho que isso é pura besteira, né? Aí eu só ponho na mão de Deus e Deus trabalha nessa situação, entendeu? Determinado, ele mostra que o talento vai passando de geração para geração. O filho de 4 anos também já dá as suas primeiras tecidas. Os trabalhos estão espalhados pela casa, à espera de compradores. O meu negócio é esse mesmo, eu quero viver disso, né? E o meu sonho é ter um patrocínio aí, né, para me alavancar nessa carreira aí, porque graças a Deus o dom Deus já me deu. Sensacional. Um boné desenvolvido por estudantes pode ajudar deficientes visuais. Sensores instalados na aba conseguem alertar quando a pessoa se aproxima de obstáculos e assim ajudam a evitar acidentes. Um boné inteligente desenvolvido para deficientes visuais. Na parte de cima, sensores que emitem sons e vibrações. O equipamento reconhece um obstáculo a uma distância de até 3 metros e auxilia na movimentação dos deficientes. A ideia surgiu na aula de robótica. A gente viu que muitos dos traumas deles era a região do tórax e da face. A gente decidiu criar um equipamento que junto com a bengala, ia ajudar a impedir esses traumas. No caso, foi o boné que impediu o choque com qualquer objeto que eles passassem. O equipamento se baseou no sistema dos morcegos para se movimentar no escuro. Os animais emitem um som como se fosse um radar para se desviarem do perigo. É mais ou menos o que ocorre com os sensores ajustados aqui no boné e que dão um alerta. Dalton é cego desde os 10 anos e foi o escolhido para testar a invenção. Com a ajuda da bengala, o jovem fica atento aos sinais que recebe do boné. Quando o som dispara, é hora de parar. Tem um obstáculo aqui, ó. Um poste. Dalton se sentiu seguro. A bengala, ela só detecta o que está embaixo, não o que está em cima, certo? E esse boné não, ele avisa embaixo, em cima, do lado, nas laterais. O boné funciona com bateria portátil, como as de celular. Para quem viu o projeto nascer, é uma satisfação.
Nossa meta é que outras pessoas consigam usar esse boné, que a gente faça milhões deles. Mas o Instituto de Cegos de Mato Grosso do Sul chama a atenção para uma questão importante. Projetos como este precisam de recursos públicos ou privados para a produção ocorrer em larga escala e assim ajudar a quem precisa. Infelizmente acaba que fica só no inicial, no projeto, né, no protótipo. Então a gente precisa desse apoio, esse incentivo mesmo da sociedade em geral, do governo. A CBF divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro deste ano. O campeonato tem início em abril, fica parado durante a Copa do Mundo e termina no dia 2 de dezembro. E com acesso do América, esse ano os 3 times da capital mineira estarão na elite do futebol. Pela primeira rodada, o Cruzeiro recebe o Grêmio no Mineirão. O América enfrenta o Sport. E o Atlético Mineiro vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Vasco da Gama. Os primeiros clássicos estaduais acontecem a partir da 5ª rodada. O Botafogo enfrenta o Fluminense, o Corinthians pega o Palmeiras e o Grêmio enfrenta o Internacional. Na rodada seguinte, os mineiros se enfrentam. Comando de campo, o Atlético recebe o Cruzeiro. O Flamengo pega o Vasco da Gama e o São Paulo enfrenta o Santos. E foi definido em reunião com dirigentes dos 20 clubes que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro e com o Conselho Arbitral a reprovação do árbitro de vídeo ao longo do Brasileirão deste ano. Dos 20 times, 12 votaram contra, entre eles o América, o Atlético e o Cruzeiro. 7 votaram a favor e o São Paulo não votou porque o representante do tricolor paulista deixou a reunião antes da votação. O motivo da reprovação foi o alto custo que isso geraria por jogo. O valor ficaria entre 40 e 50 mil reais por partida para cada clube. Os clubes que votaram contra optaram por esperar como o sistema vai funcionar durante a Copa do Mundo deste ano na Rússia, para quem sabe implementar o sistema já no Brasileirão de 2019. E ainda este ano, o árbitro de vídeo também vai ser usado a partir das quartas de final da Copa do Brasil, já nesse caso custeado pela CBF. O Mais Notícias de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Tenha uma boa noite.